Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. Especialmente para você que quer aprender de fato, eu trago contando agrupamentos da página 49 da apostila do PET. Eu vou fazer a correção das atividades de 1 a 6 da semana 6, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 2 de 2021. Já está no fim da apostila do volume 2, não é mesmo? A primeira atividade proposta é a seguinte: em um restaurante existem 4 opções de bebida, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço, contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Esse é o tipo de questão fácil, extremamente fácil. E vou trazer aqui no início dessa videoaula o meu amiguinho virtual, Zé Joinha. Estuda direitinho aí, viu? Na verdade, o que você pensa disso tudo? Eu adoro matemática. Veja que diz aqui que são 4 opções de bebida, então 4 vezes 3 opções de prato principal, vezes 2 opções de sobremesa, e é só multiplicar isso aqui, nada mais. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, certinho? Então o cliente pode montar o seu prato de 24 maneiras distintas, é bastante opção, hein? Agora, a atividade número 2... propõe o seguinte: analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como permutação, arranjo ou combinação e depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Primeiro, eleger um presidente e um vice-presidente representante de uma comissão de 10 pessoas. Tem 2 informações que, se você tiver, acabou, você não erra mais. Primeiro, arranjo faz diferença a ordem do elemento no grupo. Lembre-se disso. No arranjo, a ordem do elemento no grupo faz diferença. Tipo, 12 é um número, 21 é outro. Isso seria arranjo. Combinação não faz. Tipo, escolher 2 pessoas em uma turma de 10. Não importa quem é o primeiro, quem é o segundo. Aí é combinação. Então, nesse primeiro caso, importa a ordem do elemento? Importa. O presidente tem muito mais atribuições do que o vice, não é verdade? A gente raramente lembra do vice aí, mas o presidente está sempre falado, bem ou mal. Então, aqui no caso, é arranjo. Número 2. Escolher 2 funcionários para representar a empresa dentre os 30 funcionários. Não faz diferença dentro do grupo. Quais são esses 2 funcionários? Faz diferença. Agora, quem é o primeiro, quem é o segundo? Não existe isso. Nesse caso, não. Então, nesse caso, é combinação. Número 3. Formar senhas de 6 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sem repetir nenhum deles. Então, você vai permutá-los aqui dentro, né? Então, nesse caso, faz diferença. Se você trocar esse 2 de lugar com esse 1, aí sua senha dançou. Tem que ser cada um no seu devido lugar. Então a ordem aqui interfere. Então é um arranjo, né? Muita gente fala equivocadamente a combinação do cofre. Não existe combinação no cofre, existe arranjo. Se você tiver que digitar um número 1, 2, 3, 4, 5... se você digitar um desses algarismos fora do lugar, o cofre não abre, certinho? Agora, formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí é permutação, você vai permutar esses números. Organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Então você vai permutar esses livros aí na prateleira, né? Permutação também. E por último, sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Importa quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Não importa. Então, nesse caso, é o quê? É combinação. Número 3. A sequência correta, então, é 2, 3, 2, 1, 1, 3. 2, 3, 2, 1, 1, 3. Alternativa correta, letra E de esperança.
Vamos agora à correção da atividade número 3, que diz: dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pergunta-se quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Quando você for escolher o primeiro algarismo, você pode escolher qualquer um desses 6, então 6 opções de escolha. Já quando você for escolher o segundo, você pode escolher os 6, não, porque diz distintos. Então, o que você escolheu para iniciar seu número, você já não pode mais escolher para ser o segundo algarismo. Então, um desses já não vai mais ser escolhido. Vamos supor que você tenha escolhido 6. Só sobram 5 para você escolher aqui no segundo caso. Agora, vamos supor que aqui você tenha escolhido o 5. Para o próximo, você só tem 4 algarismos. E assim vai. Como são 3, né? Então a gente faz 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Veja que esse número 6 não expressa o algarismo 6, expressa quantas possibilidades de escolha você tinha. Aqui também o 5 não é esse algarismo 5, é a quantidade de números que você tinha para escolher. No início eram 6, você escolheu um, pôs aqui, poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6, por isso que aqui são 6 possibilidades, beleza? Agora, a letra B pergunta o seguinte: quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Veja que agora já são 4. Então, para iniciar da mesma forma que essa, eu tenho 6 possibilidades, que eu posso escolher qualquer um deles. No segundo caso, para o segundo algarismo, eu só tenho 5 possibilidades. No terceiro algarismo, eu só tenho 4. No quarto algarismo, eu só tenho 3 possibilidades. Por quê? Porque eu já escolhi 3, um para o primeiro, outro para o segundo, outro para o terceiro dígito. Então, me sobraram desses 6 somente 3. Beleza? 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 vezes 3, 360. A letra C pergunta quantos números de 4 algarismos distintos, terminando com 5, podemos formar? Então, preste atenção nesse caso, terminando com 5. Então, só posso terminar aqui com o algarismo 5, que é uma única possibilidade. Para o início, eu posso escolher qualquer um, desde que não seja o algarismo 5. Então, me sobram quantos? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Escolhi um para aqui, outro para aqui, me sobram 4 possibilidades, né? Pode ser que eu tivesse escolhido o número 6 para aqui, né? Ou poderia escolher qualquer outro, é só uma suposição. Aqui me sobram 3 possibilidades. O importante é o seguinte: se você tinha 5 para você escolher um, só tem 4. Escolher um para aqui, só tem 3, né? E assim vai. Então, 5 vezes 4 vezes 3, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60, certinho? Agora, a letra D pergunta quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Números ímpares. Números ímpares são aqueles que terminam em 1, em 3 e em 5. Nesse caso aqui, olha. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades de escolha. Ou eu escolho 1, ou 3, ou 5, certinho? Agora, aqui eu poderia escolher qualquer um número ímpar, par, porém eu já escolhi um para aqui, então me sobram somente 5. Pode ser o 2, o 3, o 4, o 5. Suponhamos que eu tivesse escolhido 1 para terminar, né, o número. Agora aqui eu só tenho 4. Por quê? Porque eu já escolhi um para aqui e outro para aqui dos 6 números que eu tinha à disposição. 3 vezes 5, 15 vezes 4, 60. A letra E pergunta quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar? Quando é que um algarismo é divisível por 2? Ou quando ele termina em 2, ou quando ele termina em 4, ou quando ele termina em 6, né? Para ser divisível por 2 tem que ser par. Então tem 3 possibilidades. Agora, no início, como são 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu escolhi um para o final, eu tenho 5 para eu escolher aqui. Escolhi um para o início, outro para o final, eu só tenho agora 4. E assim vai, porque a cada vez que eu escolho um, diminui 1 na próxima escolha. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, vezes 3, 360. A
questão número 4 propõe o seguinte: considerando os anagramas da palavra editora, calcule. Letra A, o total de anagramas possíveis. Aqui é muito simples, né? Eu vou fazer, editora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nem precisa disso, eu estou fazendo esse esqueminha para ficar mais claro, beleza? Quando eu for anotar a primeira letra do anagrama, eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu for anotar a segunda, eu já anotei um aqui, então só tenho 6, e assim vai até o final. Então vai dar o quê? 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120, 6 vezes 7, 42, 5.040, né? Ou então permutação de 7. A gente pode permutar essas letras aqui dentro. Ou fatorial de 7. Ou ainda 5.040 anagramas. A letra B propõe o seguinte: os anagramas que começam com consoante. Consoante a gente tem aqui o D, o T e o R. Então só tenho 3 possibilidades para começar. Ou com o D, ou com o T, ou com o R. 3 possibilidades. Agora, no próximo que eu for escrever, já não tem exigência de começar por consoante. Então, das 7 letras, eu posso escolher 6, porque uma já foi para o início aqui. E já escolhi uma para aqui, outra para aqui, das 7 sobram 5, e aqui sobram 4, 3, 2, 1. Ou seja, 3 vezes permutação de 6, ou 3 vezes fatorial de 6, que é 3 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120, vezes 6, 720. Então fica 3 vezes 720. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. 2.160. 2.160 anagramas. A letra C propõe o seguinte: os anagramas que possuem a letra DOR sempre juntas nessa ordem, sempre juntas. Então, suponhamos que elas viessem aqui, ó, DOR. Só que tem o seguinte: disse que são sempre juntas, mas não disse que precisa ser no início. Tem que ser nessa ordem, DOR e juntas, mas não precisa ser só no início. Das 7 letras, eu já usei 3, sobram 4. Aqui sobram 3, aqui sobram 2, aqui sobra 1. Porém, esse DOR, ele não precisa obrigatoriamente ser no início, não disse isso. Então, ele pode ser no início, uma possibilidade. Primeira, segunda e terceira, 1. Segunda, terceira e quarta, 2. Terceira, quarta e quinta, 3. Quarta, quinta e sexta, 4. Quinta, sexta e sétima, 5. Então, aqui deu 5 possibilidades. Agora, aqui nós temos permutação de 4 ou fatorial de 4, né? 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 anagramas. A letra D propõe o seguinte: os anagramas que terminam com as letras T, E, D juntas em qualquer ordem, mas diz, olha, terminam. Então você tem que pensar nelas lá no finalzinho, T, E, D. Elas terminam aqui o anagrama. Nunca saem desses 3 espaços. Porém, dentro desses 3 espaços, elas podem estar em qualquer ordem. Então, se começar com T, pode ser TED ou então TDE. Veja que aqui começou com T, começou com T. Se começar com E, pode ser ETD ou pode ser EDT. Se começar com D, pode ser DET ou pode ser DTE. Não tem mais, são só 6 possibilidades. Até porque a gente olha assim, são 3 letras, 3 vezes 2 vezes 1. Agora aqui a gente tem a permutação aí, o fatorial 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? Porque eram 7 letras e aqui tem 3, então sobraram 4. Aqui eu posso escolher nessas 4. Escolhi 3 aqui, 1 aqui, escolhi 4, sobram 3 e assim por diante. Então vai dar 6, que são essas aqui, ó, vezes permutação de 4. 6 vezes 4, 24, vezes 3, 72, vezes 2, 144 anagramas. Agora, a questão número 5. O que tem na prova do Enem? Esse conteúdo tem na prova do Enem, sim. Diz o seguinte: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A.
Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura pode ser calculada através de... Na verdade, nem tem que fazer esses cálculos, mas eu até vou fazer aqui para a gente treinar. 12 times, né? Isso é combinação, por quê? Porque vão escolher 4 times, mas não importa a ordem deles. Então, combinação desses 12 times, tomado 4x4, serão escolhidos 4 nesses 12. N vale 12, P, que é o pequeno, vale 4, né? Substituir. 12 fatorial, 4 vezes 8 fatorial, 12 menos 4. Desenrolando esse 12 até o 8, porque aí dá pra gente cortá-lo, né? E também eu posso cortar o quê? 4 vezes 3, que dá 12, com o 12 do numerador, sobrando assim 9 vezes 10, 90, vezes 11, 990. Denominador 2, 990 dividido por 2, 495. É a primeira situação. A segunda situação, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura. E aí o que ganhasse jogaria no seu próprio campo. Então faz diferença se é primeiro ou se é segundo. Então aí é o quê? Arranjo. Arranjo de 4 tomado de 2. Porque já nessa comissão de 4 que seriam escolhidos esses 2. 4 tomado de 2 vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial, porque 4 menos 2 é 2. Vou desenrolar esse 4 até chegar no 2, cancelar aqui 4 vezes 3, 12. Mas a pergunta foi, o que seria? Uma combinação e um arranjo? Primeiro foi essa, uma combinação, depois foi essa, um arranjo. Então a alternativa correta, a letra A, de arranjo, né? E a questão número 6 também foi uma questão que caiu no Enem. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por qual dessas alternativas? Trata-se de combinação simples, né? E aqui, como você pode ver, dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha. Para se escolher esses 4, nós temos aqui combinação de 12 tomados de 4 em 4, porque você vai escolher os 4 vagões que vão ser pintados no total de 12. E isso vezes a combinação de 3 na cor azul. Então aqui você tinha 12, já tomou 4, aqui sobraram quanto? Sobraram 8. E aqui são 3 na cor azul, então 3 aqui. Então 8 tomados de 3 em 3. Multiplicado por quanto? Diz que são 3 na cor verde. Mas aqui já foram tomados 4, foram tomados 3, foram tomados 7. Para 12 só sobraram 5. Então vamos pegar agora nesses 5, 3. 5 tomados de 3 a 3. E por último, 2 na cor amarela. Então, veja que já tomamos aqui 4, mais 3 aqui 7, mais 3 aqui 10 e tomamos 10. Dos 12 que compõem o total, sobraram somente 2. Então, nós vamos ter aqui 2 tomados de 2 a 2. E assim está montado o produto de combinações que nos leva a constatar que a opção correta é a alternativa E. É de esperança. Quem espera não faz acontecer. Faz acontecer é quem vai à luta. Então eu o convido a se preparar aqui no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.